gente vai dar início à nossa aula de matemática, certo? O conteúdo hoje é geometria plana e geometria espacial. A gente vai ter um conhecimento hoje, primeiramente, o que é a geometria, né? E como são essas figuras, como são representadas essas figuras, da mesma maneira como as figuras representadas pela geometria espacial, tá bom? A nossa aula de hoje a gente vai ter esse conhecimento e acompanhar na página 32 até a página 35 do nosso livro de matemática, tá bom? Primeiramente, o que é geometria? A geometria é a parte da matemática que estuda, né, as formas da natureza, ou seja, as formas geométricas, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, na imagem, o exemplo de dois tipos de retas, de dois elementos, por exemplo, onde aqui eu classifico essa reta como uma linha reta e aqui eu já classifico ela como uma linha curva. Olha, a gente já até observa aqui pelo formato, né, ó, que ela tem aqui uma voltinha e por isso que ela é dominada como linha curva. Essa aqui que já não tem nenhum tipo de curva, já é retinha, eu já classifico ela como uma linha reta, tá bom? Vamos aqui conhecer aqui primeiro a geometria plana, tá bom? Então aqui a geometria plana, ela estuda as figuras planas não redondas ou bicudas. Tia, como assim geometria plana não redondas ou bicudas? Porque se eu observar aqui a primeira imagem aqui, ó, essa aqui onde eu tô aqui com o pontinho vermelho mostrando para você, aqui a gente observa que essa figura, ela é o quê? Um quadrado, né? O quadrado, eu observo aqui que ele tem umas pontinhas, ó. Não é isso? Ele é feito de linhas retas, ó, não tem nenhuma curva nele, por isso que ela é classificada como figura plana, não redonda ou bicuda, certo? Por conta do formato dela que não tem nenhuma voltinha. Essa figura, ela é formada por linhas retas. Do mesmo jeito é o caso aqui do retângulo, ó, a mesma formação. Não tem os mesmos lados, né? Que a gente observa que o retângulo ele tem os lados diferentes, né? Esses dois aqui já são menores, diferentes desses dois aqui que já são maiores, né? Mas mesmo assim, ó, o formato dele é o quê? Bicudo, porque ele não tem nenhuma forma arredondada, tá certo? O triângulo também, apesar de ser uma figura geométrica composta por três lados, ela também não tem curvas, né? Ela também é formada por linhas retas. Já o círculo, ele também é considerado uma figura, uma geometria plana, né? Mas ele já tem a figura arredondada, né? A gente observa que o círculo, ó, ele é formado por uma linha só, né? E essa linha, ela é uma linha curva, que ela dá aqui todo o contorno do círculo. Essas figuras são classificadas como figuras planas por conta de terem apenas 4 lados, 3 lados e apenas aqui uma facezinha, ok? A gente vai daqui a pouco conhecer aqui as figuras espaciais. Vocês vão até ter uma recordação quando você... Aqui a gente está aqui observando, né, sobre a questão das vértices e lados de uma figura plana, certo? A gente observa aqui o quadrado, ó. O quadrado, ele é formado por 4 lados. E para poder ter essa formação no quadrado, eu precisei fazer um encontro dessas retas. A gente observa que tem até aqui um pontinho, ó. Tem aqui esse pontinho, né? Ó, olha aqui os pontinhos de azul, né? Ó, tô até circulando aqui para vocês verem. Tá bom? Do mesmo jeito aqui um triângulo, ó. Tá bom? Ó. Tá aqui esses pontinhos. E aqui no retângulo também tem os pontinhos. Então, aqui, ó. Os pontinhos, eles são chamados de vértices, que são o encontro dessas linhas. Então, aqui, se eu for contar, né, quantas vértices tem um quadrado? 1, 2, 3, 4. Quantas vértices tem um triângulo? 1, 2, 3. Quantas vértices tem um retângulo? 1, 2, 3, 4. Então, que a gente fica aqui sabendo, né, que as vértices são encontros dessas retas, né? E os lados são as retas, ó, já tô dizendo aqui também, ó, tá aqui um lado, dois lados, 3, 4. Do triângulo, 1, 2, 3. Do retângulo, 1, 2, 3, 4. Então, a gente está tendo aqui um conhecimento, né, sobre o que são lados e o que são vértices, né? Vértice é o encontro das retas
que é o encontro dos lados, certo? E lado é a reta que forma a figura geométrica, tá bom? Deixa eu agora dar uma paradinha aqui. Então, a gente já teve aqui esse conhecimento do que são vértices e o que são lados, tá bom? Então, só para recordar aqui, né? Olha aqui a soma de vértices e de lados aqui dessas figuras geométricas. Aqui do triângulo tem 3 lados e 3 vértices, né? Que a gente soube que as vértices são os pontinhos, né? Que encontram essas retas. O quadrado, ó, 4 lados e 4 vértices. O círculo, ele já é uma forma geométrica que ele não tem vértices, não tem lados. Porque, lembrando mais atrás, que apesar dele ser uma figura plana, ele não é bicuda, ele não tem a forma, né, de retas, ele não é formado por retas, ele já é feito por uma linha, né, curva, certo? Por isso que ele não tem lados nem tem vértices. Já o retângulo, né, ele já tem, né, a forma aqui, o encontro, né, dessa figura, para poder formar aqui, esse formato aqui. Então, aqui a gente vai agora aqui, ó, observar aqui essa imagem, né, ó, temos aqui essa imagem, né, que é formada pela esfera, o cone, que lembra muito o triângulo, o cilindro, que lembra muito o quê? Um copo, né, ou uma latinha de refrigerante. A esfera já lembra muito uma bola, né? Temos aqui o cubo, que lembra também um quadrado ou uma caixa. O paralelepípedo também, que lembra até uma caixinha de sapato. E aqui a pirâmide, né, que lembra muito também, né, aquelas pirâmides do Egito, né? Essas figuras, elas têm um pouquinho de semelhança uma com as outras, mas elas têm uma classificação aqui, viu? A gente vai descobrir já já como é que nós chamamos esse tipo de figura e como é que nós chamamos essas figuras aqui. Pronto, essas figuras nós chamamos elas de sólidos não redondos ou bicudos. Por que eles são chamados de sólidos? Porque eles têm vários lados, é diferente do quadrado, né? Aqui, se eu for fazer a contagem dessa caixa, né, como se tivesse aqui em 3D, por assim dizer, eu ia observar que ela tinha aqui, ó, muitos lados, certo? Até mesmo a contagem de vértices dela também ia ser uma contagem diferente. Tá bom? Então, aqui os sólidos não redondos ou bicudos, ele tem a forma de 3D, por assim dizer, certo? Agora, aqui os sólidos geométricos redondos, ele já não tem os bicudos. O que é os bicudos? Esses encontros paralelos das linhas, certo? Apesar do cone ter aqui, mas se a gente observar aqui o cone, ele tem um formatinho do chapeuzinho de palhaço de aniversário, certo? Do mesmo jeito é o cilindro, é como se eu pegasse uma latinha de refrigerante, porque a latinha de refrigerante, se alguém me perguntar que forma geométrica é classificada a latinha de refrigerante? A gente já pode dizer, não, tem o formato de um cilindro. Do mesmo jeito, assim, é um cano, canudo. E a esfera, você vai logo lembrar que a esfera tem o formato de uma bola, toda circular. Né? Então, se eu jogar ela no chão, ela gira. É diferente do círculo, certo? E o cone é o chapéuzinho do palhaço, ou então aquele chapéuzinho de aniversário. Por isso que eles são chamados de sólidos geométricos redondos. E já aqui o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide são sólidos não redondos ou bicudos, por conta das pontinhas que eles têm aqui, tá bom? Agora que a gente vai aprender aqui, ó, para resumir aqui mais um pouquinho a nossa aula sobre o que é face de uma forma geométrica, o que é uma aresta e o que é uma vértice, tá bom? Primeiro aqui a gente vai saber aqui o que é uma face. Vamos lá olhar. Pronto, a face é esse lado aqui todinho aqui, ó. Todo esse lado aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face, aqui eu tenho outra, tenho aqui no fundo, ó, tem aqui essa aqui da lateral e tem essa aqui do fundinho, certo? Se a gente for contar aqui quantas faces tem esse cubo, ó. Uma, né, ó, duas, três, 4, 5 e essa aqui de trás, ó. Certo? Será que você conseguiu acompanhar direitinho aqui? Vamos, deixa eu tirar uma apagadinha aqui para você aqui raciocinar melhor. Ó, então vamos aqui, face. O que é face? O que é a face aqui de uma forma geométrica?
Temos aqui, ó, esse cubo, que é como se fosse um dadozinho. Quando a gente pega um dado, a gente observa que ele tem aqueles pontinhos pretos, né? Cada pontinho, ele classifica uma quantidade, né, de numeração que cada lado vai compor, né? Temos ali o lado 1, o lado 2, né, de 2 pontinhos, 3, 4, 5, 6. Então, quando a gente vai fazer a soma dos lados de um cubo, a gente observa que ele tem 6 lados, né? Porque cada lado representa uma quantidade de bolinha, certo? No caso aqui do cubo, ele tem 6 lados também, que chamamos de face. A face do cubo. Cada ladinho desse aqui é chamado de face. É como se eu pegasse um dadinho também e contasse ali cada face dele, cada lado, tá bom? Agora as arestas são antes aqui, ó. A linha que forma o cubo. Cada linha dessa, ó, cada linha dessa que a tia está traçando aqui, ó, é uma aresta, certo? É uma aresta. Então aqui vamos contar aqui quantas arestas tem nesse cubo, ó. 1, 2, 3, né, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quantas arestas tem o cubo? 12, né? Nós fizemos aqui a contagem e percebemos que para poder o cubo ter essa forma, ele precisou de 12 arestas, né? Para poder ter essa forma aqui, tá bom? Então, até aqui tá entendido, né? Face é o lado e arestas são as linhas que formam o cubo, tá bom? Deixa eu agora apagar aqui. E agora a gente vai aqui ver o que são as vértices. Pronto, como a gente aprendeu no slide anterior, né? As vértices já são o encontro das arestas, já são o encontro das linhas. Então, vou fazer aqui, ó. Vou pintar aqui, certo? Para a gente fazer aqui a contagem das vértices. Tenho aqui uma vértice, aqui tem mais um encontro de linhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, as vértices são os encontros das arestas, são os encontros das linhas, ok? Então, quantas vértices tem esse cubo? 8, não é assim? Contamos aqui 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos aqui só relembrar. O cubo tem quantas faces? 6. Muito bem, quem disse 6 está certo. Quantas arestas? Quem lembra? 12. E quantas vértices? 8, certo? Então, eu espero que vocês tenham aprendido direitinho o que são vértices, face e arestas de uma forma geométrica, tá bom? Lembrando que dependendo da forma, elas têm uma contagem diferente, viu? Agora a gente vai encerrando aqui a nossa aula de matemática, tá bom? Aí temos aqui a foto da nossa aluna Mihaly, do terceiro ano da manhã, com uma mensagem também muito legal. Eu acredito que logo, logo nós estaremos de volta, né? Estamos esperando aí essa crise diminuir, as pessoas conseguirem se recuperar, né? E eu espero que Deus nos abençoe, que dê tudo certo, que logo, logo nós estaremos de volta. E eu acredito muito nisso, certo? Tia tá morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula.